Turma do Propósito, estamos aqui para estudar mais um capítulo da Bíblia. Hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Seja bem-vindo, você que chegou agora. O nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia, meditar nesse capítulo todos os dias, orar todos os dias e também tentar mudar. Vamos juntos, irmãos. Esse capítulo é um capítulo que traz a história de Naamã, uma história muito conhecida. Naamã, herói de guerra, porém leproso. Ele recebe um testemunho de uma jovem que ele havia levado como escravo. Vamos lembrar que Naamã era comandante do rei da Síria, era um herói de guerra. O rei da Síria é descendente daquele rei que Acabe poupou, contrariando assim a Deus, porque Deus o entregou nas mãos, e Acabe, ao invés de resolver o problema, poupou, honrou o Ben-Hadad e inclusive restaurou ali a ele terras que seu pai havia tomado. E por isso agora a Síria dominava sobre Israel, era uma nação extremamente poderosa, e Naamã era um herói de guerra. Uma armadura, uma fama, grandes feitos, porém, debaixo daquela fama, debaixo daquela armadura, havia lepra. E havia uma moça ali que ele havia feito escrava, uma jovem, e ela dá testemunho, aquele que era seu inimigo, de que em Samaria havia um homem de Deus. Aqui eu quero fazer a primeira aplicação para os jovens. Nós temos muitos jovens que acham que até faz parte hoje, que até de certa forma é legal, que é de certa forma corajoso afrontar os seus pais, tratar com desrespeito os mais velhos, afrontar os seus professores, os seus mestres, os seus líderes. Eu quero dizer para você que você está enganado. A vontade de Deus é que você imite essa jovem aqui. Essa jovem, mesmo sendo escrava numa terra estranha, ela poderia, no seu íntimo, dizer assim, tomara que morra mesmo. Pelo contrário, ela quis fazer o bem a quem não merecia. Porque isso, irmãos, é imitar o Senhor Jesus. Então você que é jovem, imite o Senhor Jesus, espalhe bondade, tenha um coração generoso, perdoe a quem te fizer mal e promova o bem para quem você puder. Faça sempre o bem, sempre escolha fazer o bem, porque quando nós semeamos a semente, nós vamos colher no tempo oportuno. E aí ela fala disso, e Naamã, leproso, vai procurar o rei. Antes de continuar, eu só quero lembrar você que a lepra ela está associada ao pecado por algumas razões. Algumas consequências físicas da lepra têm muita equivalência ao que o pecado faz conosco espiritualmente. A lepra, ela causava uma insensibilidade à dor, ela deixava a pessoa insensível, de tal forma que a pessoa se machucava, e aquela dor, que é um alarme para o nosso sistema nervoso, de que as células precisam trabalhar para recompor, para reconstituir ali aquele machucado, não acontece. Então, a pessoa que contraía essa doença, ela se cortava, se machucava, e o processo de cura não acontecia. Daí vinha a infecção, e aí a pessoa acabava perdendo ali a parte do corpo, e aquele machucado ia avançando, e havia assim a deformação. Assim também o pecado nos torna insensíveis, e o pecado deforma a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Nós éramos a imagem e semelhança de Deus, ela foi destruída pelo pecado. Quando nós conhecemos a Jesus, essa imagem vai sendo restaurada. Um dia vai ser plena, mas hoje ela está sendo restaurada. Mas todas as vezes que nós damos lugar ao pecado, nós novamente estamos danificando a imagem que o Senhor deseja construir em nós. Assim como o pecado também, a lepra também deformava, o pecado deforma. A lepra não tinha cura, e o pecado também não tem cura apenas por intervenção divina. Hoje nós sabemos, com o avanço da ciência, descobriu-se a cura para essas enfermidades. Nós não podemos dizer que a lepra das escrituras é a mesma hanseníase que temos hoje, somente é a hanseníase. Nós acreditamos que é a hanseníase e outras doenças, outros tipos de tumores de pele e outras coisas que apareciam. Mas essas doenças, essas enfermidades, não tinham cura. Apenas uma intervenção, um milagre divino, assim também como o pecado é apenas uma intervenção de Deus que pode curá-lo. E a lepra, ela causava a separação. O homem tinha que largar sua família, largar as pessoas que amam, largar sua cidade, largar sua casa, deixar tudo e viver separado, porque a doença era contagiosa. Assim, o pecado também é contagioso. Se você andar com pessoas que vivem no pecado, você vai acabar também, meu querido irmão, caindo no pecado. E o triste do pecado, aqui além de ser contagioso, né, uma maçã podre estraga todas as outras, por isso você tem que correr do pecado, é que o pecado também, ele nos separa de Deus. O pecado causa separação entre nós e o nosso Deus que nós precisamos para viver. E o pecado também separa os homens. Quando nós vivemos pecando contra os nossos irmãos, nós vamos nos isolando e tendo conflitos. Olha a equivalência dos efeitos. A lepra, seus efeitos aí físicos, e o pecado nos seus efeitos espirituais. Não é à toa que a lepra e o pecado estão associados nas escrituras. Era uma doença terrível, e Naamã então vai até o seu rei ali, provavelmente Ben-Hadad II ou Hazael, que eram reis que sucederam Ben-Hadad, que Acabe poupou, e fala para ele, olha, diz que tem um camarada lá que me cura. E o rei então manda que ele prepare um presente, porque ele era muito importante para o rei. Ele prepara 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel uma carta que dizia, olha, estou mandando para você Naamã,
para que logo que ele chegue você cure de lepra. E a carta foi na frente. Quando o rei, que era Jorão, leu aquela carta, ele falou, só pode estar achando pretexto para romper comigo. Eu estou perdido. Começou Jorão, ele rasgou ali suas roupas em sinal de medo e disse, ele só pode ter um pretexto para guerrear contra mim. E é a segunda vez que Jorão faz isso. No capítulo anterior ele começa a falar, né, Jorão era meio vitimista. O Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto, 3 reis, ele, Josafá e o rei de Edom. E aqui ele começa de novo, é um pretexto contra mim, eu estou perdido. E Eliseu era um homem firme. Eliseu diz para o rei assim, manda dizer, olha, por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe vir a mim e ele vai saber que há profeta em Israel. Então quando Naamã chegou, o rei já falou, não é comigo não, vai lá no Eliseu. Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros, carruagem, e parou na casa de Eliseu. E Eliseu ficou onde estava, mandou um mensageiro ir lá e dizer para Naamã, Naamã, vai lá você 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naamã achou aquilo um absurdo. Logo, aquele tratamento com ele, herói de guerra, será que Eliseu não sabia quem estava ali? Naamã começou a falar, nossa, eu esperava outra coisa. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria no nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, e eu restauraria o leproso. Agora ele me manda tomar banho no Rio Jordão, nesse riozinho aqui. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar lá e ficar limpo? Ele não poderia ter feito isso, me mandado para lá, ou só mandado esse recado? Deu meia volta e já estava indo embora, muito irritado. Então os oficiais foram lá e disseram, olha meu pai, o profeta ele não te pediu algo difícil, e se ele te pedisse, o senhor faria. Mas agora ele apenas diz, lava-se e ficará limpo. Naamã pensou bem e falou assim, não me custa nada, né? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou como pele de uma criança e ficou limpa. Então imagina, irmãos, para a gente ser curado, a primeira coisa que a gente deve reconhecer, o princípio para a cura, é reconhecer a doença. A Bíblia já começa dizendo, era herói de guerra, porém leproso. Naamã não via a lepra debaixo da armadura, ele só via quem ele achava que ele era. E nós precisamos parar de acreditar naquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Muitas vezes nós criamos fantasias a respeito de nós mesmos que não são reais. A maioria das pessoas que eu conheço tem uma opinião equivocada de si mesmo. Pensa de si mesmo além do que convém. Acham que são mais importantes do que realmente são. Acham que são mais perseguidas do que realmente são. Acham que estão recebendo menos do que merecem em sentido de atenção, de valor. Vivem com conflitos e situações, lutas e problemas que só existem na mente dela. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que projetamos a respeito de nós mesmos. Naamã estava indignado. Por quê? Porque ele se achava alguma coisa e achava que Eliseu não era nada. E ele ficou indignado quando Eliseu só mandou um mensagem a dizer para você ir tomar banho lá no Rio Jordão. Ele já estava indo embora indignado. Que tratamento é esse? Não sabe tratar? Ele não viu os presentes que eu trouxe? Eu vim disposto a pagar caro por esse tratamento. Mas ele foi lá, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Ele obedeceu porque ele sabia que havia a lepra ali, apesar de ainda se ver mais como herói do que como leproso, ele sabia que ali também havia a lepra. E ele decidiu obedecer, mergulhou 7 vezes no Jordão e a pele dele ficou como uma pele de criança. E aí ele volta ao homem de Deus com a sua comitiva, se coloca diante do homem de Deus e diz assim, olha, eis que eu reconheço agora que em toda a terra não há um Deus, a não ser o Deus de Israel. E agora, por favor, aceite o presente do teu servo. E Eliseu fica feliz de ver o homem ali curado, mas diz, olha, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele, mas ele recusou. Então Naamã disse, já que você não quer, então eu vou pedir um presente. Eu peço que seja permitido levar 2 mulas carregadas da terra desse lugar, porque eu nunca mais vou oferecer holocausto a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas desde já eu peço desculpa quando eu tiver que entrar na casa de Rimon, e o meu Senhor, meu rei, chegar ali e tocar na minha mão, e eu tiver que me curvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar a Rimon, que o Senhor me perdoe. Aí Eliseu falou, vai em paz, Deus está sabendo que o seu coração é só dele. Preste atenção, meu querido irmão. Olha que processo maravilhoso. Aqui nós estamos diante de uma cura que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro, a fama, o orgulho, nada disso, o poder, a influência, nada disso podia conquistar essa cura. Somente o poder de Deus, somente a graça de Deus. Somente, meu querido irmão, se Naamã obedecesse a simples ordem que o Senhor deu, é que ele experimentaria uma cura tal. E por que Eliseu não recebeu o presente daquele homem? Esse presente veio lá do rei pagão, veio, com certeza, foi tirado também dos templos lá, da casa do tesouro, dos deuses dele.
Eliseu está dizendo, ô Naamã, você tem que entender a relação aqui. Eu, que não tenho nada, eu tenho tudo para te oferecer. Agora você, com essas mulas carregadas de presentes, você não tem nada se Deus não te conceder. Porque quem tem Deus, ainda que não tenha nada, tem tudo. Mas quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Não passa de um leproso. Não tem solução à vida dele. Mas quem tem Deus, tem tudo. É por isso que Eliseu não aceita. Não aceita. Mas quando Naamã tinha afastado certa distância, o Eliseu tinha um servo chamado Geazi. E ele diz, nossa, meu senhor, a nossa vida aqui é tão difícil. A gente viu no capítulo passado que os profetas estavam comendo sopa de trepadeira. Pensa nisso, né? E ainda por cima a trepadeira era venenosa. A situação estava difícil. Uma situação familiar difícil. O pessoal sendo ameaçando a ser vendido como escravo. Uma situação muito difícil. Era época de fome. Geazi, então, ele diz, olha, eu vou correr atrás dele e vou receber alguma coisa. Não vai ficar assim, não. Ele curou da lepra. Não existe cura. Ele trouxe tantos presentes, ele não aceitou nada. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu, correu atrás dele e falou, tá tudo bem? Ele falou, sim, tá tudo bem. É porque chegou 2 jovens, discípulos do profeta, e nós não temos nada. Então, se você puder dar um pouco de prata, 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa, que é para eles. Naamã disse, olha, não 34, leva 68. Leva 4 vezes, leva o dobro, né? Então, 34, imagino que ele pensou ali em dividir esse valor pelos 2 discípulos que chegaram. Ele falou, não, então leva por 4. Leva para você e para Eliseu também uma parte. Insistiu ele, amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos, pôs isso no ombro dos seus servos, os seus servos levaram para Geazi, Geazi deixou na sua casa e correu até Eliseu, como se nada tivesse acontecido. E Eliseu era um homem de Deus e falou assim, ô Geazi, onde você foi? Ele falou, eu sempre estive aqui, meu senhor. Aí Eliseu falou assim, você acha que eu não estava com você, ô Geazi, em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que essa era a ocasião para você aceitar prata, aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Já que você quer tudo que Naamã tem para oferecer, fica com a lepra dele também. Que a lepra de Naamã pegue a você e a sua descendência para sempre. E Geazi já saiu dali branco como a neve, tomado de lepra. Meu querido irmão, toma cuidado com o que você deseja. Às vezes você olha para alguém que no seu ponto de vista é um herói, e aí, no seu ponto de vista, você tem que questionar aí o que você valoriza. Você acha que ele é um herói porque às vezes ele tem dinheiro, porque ele alcançou o poder, porque ele alcançou um status. Mas eu pergunto, você quer realmente a vida dele? Você gostaria realmente de ter a vida dessa pessoa? Porque você tem que pensar que você vai ter que assumir tudo que ele passa também. Você ia querer isso? Olha o que Deus usou Eliseu para falar com Geazi. Já que você quer tudo de Naamã, então você vai ficar com a lepra dele também. Já que você quis a prata, o ouro, então você vai ficar com a lepra. Porque Eliseu não poderia ter aceito o dinheiro ali para fazer essa cura. O Senhor queria mostrar claramente que para determinadas situações não há dinheiro que pague, somente a intervenção poderosa do Senhor, que vem através do quebrar a arrogância, do despir a armadura, do assumir que é leproso, do descer com humildade às águas do Jordão e cumprir com obediência a simples tarefa que nos foi dada. Então, meu querido irmão, seja humilde, para de achar, para de menosprezar as coisas simples que Deus ordenou. Para de correr atrás de grandezas. Quantas pessoas estão correndo atrás de grandezas, estão destruindo sua vida, estão piores que leprosos, estão verdadeiros zumbis na vida, estão com a vida pessoal, familiar, totalmente fracassada. É isso que você quer para você? Eu conheço muitos cristãos que têm vergonha das coisas simples que Deus ordenou, como ir à igreja frequentemente, ir a uma escola dominical, carregar uma Bíblia. Eu conheço cristãos que têm vergonha de carregar a Bíblia, que têm vergonha de orar, que têm vergonha de falar de Jesus, que têm vergonha de dizer que é crente, que é cristão. Você já pensou? Agora, não tem vergonha, por exemplo, de fazer aquilo que é escandaloso. Tudo que é errado não tem vergonha e acha que não tem nada a ver. Cuidado, meu querido irmão, com o que você deseja. Porque se você se envolve com o mundo, você pode ter certeza. Você não vai ter só prazer. Você pode até obter prazer com o mundo. Mas é um prazer que o mundo dá. O prazer que o mundo dá não compensa a dor que ele causa. Repetindo. O prazer que o mundo dá não compensa a dor que ele causa. Geazi poderia gastar toda a prata que ele conquistou aqui para tentar a cura agora, que ele não conseguiria. Ele foi amaldiçoado. Não precisava ter entrado nessa, mas assim ele quis. Cuidado com a sua vida, meu querido irmão. Eu queria terminar só dizendo para você, verifique. Debaixo aí dessa armadura, tem um leproso? Tem. Então, ouça a voz de Deus. Confesse o seu pecado. Tira a armadura. Diga para você mesmo, eu sou pecador.
Desça humildemente às águas do Rio Jordão. Não são as águas que tiram o nosso pecado, é o sangue do Cristo, Filho de Deus. Então, se prostre diante de Jesus e diga: Jesus, me cubra com seu sangue, perdoa os meus pecados, salva-me, Senhor. Me faz uma nova criatura que deseja o teu reino e não o mundo. Um grande beijo, irmão. Amanhã nós estamos aqui para continuar estudando mais um capítulo das Escrituras.